Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dialoga Brasil. E hoje a gente recebe uma voz da Baixada Fluminense. Nosso convidado vem lá de Duque de Caxias, é vereador pelo terceiro mandato consecutivo, mais uma voz da população fluminense aqui no Dialoga Brasil com a gente. Vereador Clovinho, sempre junto. Obrigado, vereador, por estar conosco e bem-vindo ao Dialoga Brasil. Arthur, obrigado. Que Deus abençoe a todos, Arthur. Que Deus abençoe o Dialoga Brasil. Estamos aqui para poder trazer o que a gente fizemos na nossa região, né? Especialmente no Pantanal, mas em todo o Duque de Caxias e futuramente em todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente falando aqui um pouquinho mais do perfil do vereador, né? Ele foi ambulante, teve seu próprio negócio, casado, pai, morador do bairro do Pantanal, lá de Duque de Caxias. 4 eleições, terceiro mandato, primeira tentativa em 2012, onde teve ali 1.611 votos, e aí a partir de 2016, um show de representação, se assim a gente puder falar, né? Foram 4.889 votos na eleição de 2016, depois 5.048 votos em 2020, e em 2024, exercendo o atual mandato, chegou a 7.564 votos. Vereador, sempre uma crescente, acho que isso mostra que o trabalho está no caminho certo, que está sendo um bom representante e segue nessa luta lá em Duque de Caxias. Sim, Arthur, a gente, na verdade, comecei antes, né? Eu entrei na política por causa do meu pai, né? Meu pai foi presidente da Associação de Moradores. Meu pai foi candidato, tinha ali 400, 500 votos, mas eu nunca me interessei pela política. E em 2008, eu vou ajudar um político, que era o Jonas Enós na época, e ali eu vi que políticos de verdade que querem fazer o bem para a população, que eu via muita gente maltratar meu pai. E aí eu lancei minha candidatura a vereador em 2012, botei 1.611 votos, foi até a data do meu aniversário, né? 16/11, fiz aniversário agora dia 16, e ali eu vi que a população gostava do Clovinho, né? E ali um menino, o Bruno, um comerciante, botou Clovinho sempre junto. Foi o Bruno que colocou esse sobrenome Clovinho sempre junto e ficou Clovinho sempre junto. E ali começamos a trabalhar, ajudar a população, né? Comerciante, eu sempre levei o pessoal passava mal, botava no meu carro, levava para o hospital, o pessoal precisava de uma coisa, sempre ajudando ali as pessoas. Tem que ser político, eu falei, não gosto de política. Aí depois que, em 2012, que eu vi que a população votou, né, na gente de verdade, 1.600 pessoas votaram na gente, e ali a gente começamos a trabalhar politicamente, né? Aí fui trabalhar com o Mazinho, que foi secretário de Serviços Públicos, e ali comecei a trabalhar, ajudando a população. E aí, em 2016, ganhamos a eleição, né? O mais votado do PDT na época, ganhamos da Igreja Universal, de vereadores, disputamos com 6 vereadores de mandato, conseguimos ganhar, ficar o primeiro do partido, e viemos na eleição com muita dificuldade, o primeiro mandato com muita dificuldade, pouca experiência, não tinha muita política na veia, né? Mas pouca experiência, muita vontade. Foi um mandato muito difícil, conseguimos poucas coisas na nossa região, e ali, criamos uma parceria com o deputado federal, na época, vereador Marcos Tavares, né? Apoiamos o Marcos Tavares nessa época. Em 2018, ele ficou primeiro suplente no partido, no Avante, na época, e ali fomos caminhando, perdemos a eleição para deputado, aí fomos ajudar mais uma vez o prefeito, que é atual em Caxias hoje. Aí ganhamos uma eleição muito difícil, aí ganhamos uma eleição, botamos 5.000 e poucos votos também, e a gente só vem crescendo e trabalhando para a população, né? Assim, hoje, graças a Deus, conseguimos muitas coisas na nossa região, conseguimos trazer onde não tinha creche, conseguimos trazer 2 creches para a região, conseguimos trazer um colégio, Maria Tenório, que atende 1.000 alunos, então conseguimos fazer mais um colégio na região também, com a indicação do vereador Clovinho, com emenda parlamentar de Brasília do deputado federal Marcos Tavares, está lá sendo construída. Conseguimos trazer um posto de saúde, uma UBS, que eu acho que é muito pouco para entregar aquela população, com emenda do PAC também, com emenda de Brasília também. Então estamos trabalhando muito a região, asfaltamos muitas ruas, tiramos muitas pessoas onde precisava, em bala negra, as pessoas que precisavam de saneamento básico, estava a gente trabalhando e ajudando. Então, estamos nessa luta aí, trabalhando, atendendo a população com carinho. Eu moro no Pantanal, né? Sou morador do Pantanal, moro ali, atendo todo mundo e, assim, cada dia é uma vitória para a população. O que eu falo que quando eu conquisto para o bairro, eu conquisto para mim, porque eu sou morador. Então, quando a gente conquista alguma coisa para o bairro, isso para minha família, para mim, então eu fico muito feliz ali na minha localidade, onde eu moro, né, aqui no Pantanal. Até porque é importante ressaltar que o vereador também é um cidadão, também é um morador da cidade, um morador do bairro, né? E essa origem ali da comunidade, vendo as mazelas, imagino que essas conquistas, né, ao longo dos 3 mandatos, como o senhor bem falou, né, o primeiro mandato foi o mais difícil, não tinha essa questão política. E aí, olhando para trás, né, hoje, nesse terceiro mandato, já entendendo melhor como é que funciona, o que faria diferente e qual é a sensação
dessas vitórias, cada dia uma vitória, cada dia uma luta, sendo conquistadas lá para a área que o senhor habita e que o senhor representa? É igual eu falei, né, Arthur? Lá quando a gente era criança, eu nasci no Alto do Morro, nasci dentro de casa, né? Nasci no Alto do Morro, minha casa era a casa mais alta do Morro do Sossego. Nascemos lá, meu pai depois desceu para a praça ali, mas a gente tinha ali balas negras, assim, quando você via era surreal. Onde a gente está no nosso mandato, esgoto, pessoas que saíam de casa para trabalhar com saco no pé, no Morro do Sossego, na Vila Fraternidade. Eu entrei numa comunidade que nunca ninguém tinha entrado. O pessoal pisava, afundava no brejo, e ali a gente conseguiu asfaltar as ruas quase todas. Asfaltamos já 85% das ruas, faltam uns 15 ruas para ser asfaltadas. Estamos ali trabalhando. Então, assim, a gente vai vendo que a política transforma as vidas, né? Não só no saneamento básico, na educação, projetos futuros, projetos esportivos, projetos para pessoas que chegam no nosso projeto muitas vezes, que a gente ajuda, né, dando apoio cultural, pessoas chegam ali com depressões, saúde, pessoa com saúde abaixo, e a política transforma a vida. Então, acho que a política, quando você faz política de verdade, com amor com o povo, você transforma a vida. Então, o político tem que trabalhar com amor por população. Na realidade, nós somos empregados do povo, né? O político ele é empregado do povo, temos que trabalhar e entregar o melhor, né? O seu patrão, que é o povo. O senhor falou, né, dos trabalhos sociais, trabalho voltado para a educação, para a cultura, e a gente sempre tem que ter um olhar também para as crianças, né? As crianças de hoje, né, vão ser os adultos de amanhã, os nossos representantes de amanhã. Esse olhar para as crianças, esses projetos sociais que acontecem aí há bastante tempo na vida do senhor, qual é o olhar para eles hoje e a importância, né? Porque tem muita gente que olha hoje projeto social com uma certa desconfiança, acha que as pessoas estão fazendo isso para querer ganhar algo em troca, mas qual a importância disso e como é que o senhor enxerga essa movimentação social? Nós temos alguns projetos que nós ajudamos, né? Tem o Rio em Jogo lá, que é uma parceria do deputado federal Marcos Tavares com o Instituto em Brasília. Estivemos em Brasília, conseguimos trazer esse projeto para Duque de Caxias, especialmente para o bairro do Pantanal, onde ali, gente, a gente fala que não é só um projeto. Ali é um projeto que a gente consegue tirar a criança da rua, dar orientação, chamar os pais. Por quê? A gente faz o quê? Os professores adoram que organiza com a Maria Cláudia, que organiza lá no projeto. O que a gente faz lá? Lá a gente pede para os pais as notas dos alunos. Falta de colégio, nota, que a criança esteja estudando, que a gente entenda que não é só o projeto, é cuidar também da criança fora do projeto. Por quê? A gente sabe se a gente conseguir. Dentro do projeto esportivo, nós temos uma escola de futebol, tem umas 250 crianças, 250 meninos, que a gente consegue tirar ali pessoas, igual a gente fala, de repente as pessoas não vão ser profissionais, mas vamos dar educação de qualidade. A gente ensina ali a palavra de Deus ali, para poder aprender também, andar no caminho certo. Então, para tirar também os jovens, os meninos e as meninas da vida errada. Então, acho que o projeto social hoje é muito importante para a gente não deixar a violência aumentar no Rio de Janeiro, porque a gente fala, tem uma palavra do Brizola que a educação transforma e muda a vida. Então, acho que a educação, o projeto social, junto com a educação, vai conseguir transformar. E onde eu falei, eu moro numa área que ali tem um domínio territorial, que a gente quer também amenizar aquelas pessoas ali, né, para poder ajudar ali e não deixar pessoas se perder, crianças se perderem naquele mundo ali, né, um mundo de ilusão ali. É importante um trecho da fala do senhor, que é saber as notas de escola, saber as frequências de escola, porque esporte é cidadania, o projeto tenta viabilizar isso para as crianças, e a educação não pode ser renegada, né? Como você falou, né? Uma das conquistas foi uma escola para a área, né? Creches, manter esse trabalho com foco nas notas, e o senhor está no partido de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, então eu imagino que realmente essa demanda, essa bandeira da educação seja muito forte nessa luta diária. Sim, eu falo que eu estou PDT desde 2012, né? Eu PDT desde 2012, fui suplente, fui vereador, na época o PDT não estava com o governo, voltamos para o PDT de novo, e eu gosto muito da bandeira do PDT, porque é a educação, é o trabalhismo, igual a gente fala, a gente sempre está lutando com a escola de tempo integral, que a criança entre ali 7 horas da manhã, mas não só entrar, é a criança entrar ali com alimentação digna, ter a parte esportiva, reforço escolar, ter uma alimentação digna na hora do almoço, ter uma alimentação na hora da tarde também, porque muitas vezes tem crianças que vai para o colégio para poder comer, não tem Só o que tem comer. aquela refeição. Só tem aquela refeição. Então a gente entende que a gente conseguia ali fazer ali, então a gente tem que tentar voltar esse projeto do Brizola lá atrás. Os governos, né, não só de Duque, mas todo o Rio de Janeiro tem que entender que o colégio de tempo integral é o futuro do Brasil. Por quê? Para a gente não ver tanto de pessoas mortas que teve aí, por quê? Falta de educação. Se o governo entender que se ajudar na educação, projetos sociais, abrir
mais Fundec ou Faetec, dá ali para os jovens fazer, né? Fazer aquele curso, um preparatório, passar dali para uma vaga de emprego e tentar ajudar, porque a gente vai conseguir amenizar de 50% a 80% da segurança pública do Rio de Janeiro. Uma luta, um combate ao problema, justamente com uma arma que diria que talvez seja mais fácil do governo lançar a mão, né? Que é a educação, Sim. criar oportunidade, como o senhor falou, né? Gerar uma especialização para que aquelas pessoas pelo menos tenham a chance de disputar hoje uma vaga de emprego, coisa que a gente sabe que é talvez aí um dos principais problemas da população brasileira, né? A falta de emprego, a falta de uma renda, de uma estabilidade. Sim, porque a gente entende, igual eu falei, hoje 70% de moradores do Rio de Janeiro é classe média pobre, que não tem nenhuma educação, não tem como pagar um cursos para fazer um Enem, alguma coisa. Então, a gente precisa entender que os colégios municipais e estaduais precisam que esteja esse reforço escolar, abrir pré-preparatório para Enem, abrir concursos para dentro dos municípios, para poder formar jovens ali. Quando você tem um jovem ali, faz uma Fundec, a gente tem ali uma formação de enfermagem, tem o técnico de enfermagem dentro de uma Fundec. Você formou 200 pessoas, mas para onde essas pessoas vão? Então, o município ele tem que entender que tem que fazer o curso, mas também tem que ajudar também. Então, para poder abrir mais preparatório e buscar empresas que tragam esse emprego para o município. Então, acho que a Secretaria de Trabalho, igual eu falei, o PDT luta pela Secretaria de Trabalho e Renda, Ministério do Trabalho e Renda, para trazer os empregos para o município para poder evitar essas violências. Então, a educação, eu falo que a educação é a base de tudo. Eu acho que o governo tem que investir forte em educação. Não só o governo do Duque de Caxias, mas o governo de todo o Rio de Janeiro. Sem dúvidas, né? Essa bandeira da educação, ela é tão forte, ela é necessária tanta luta, como o senhor tem falado assim como a bandeira da saúde, né? Que a gente vê, você falando, saneamento básico também é uma questão de saúde. Sim. É mais um tema que as pessoas limitam a questão de educação apenas às escolas, a questão de saúde apenas de hospitais, de clínicas, mas um saneamento básico bem feito, você previne uma contaminação, previne que a pessoa ali tenha algum tipo de problema. Essa bandeira da saúde também é uma marca da caminhada do senhor até aqui. O que o senhor pode destacar de vitória, que o senhor olhe, faça um balanço do trabalho até hoje e fale, aqui a gente venceu algo que parecia que não teria jeito? Sim, igual a gente estava falando, o saneamento básico ele faz parte de 50% da saúde do Brasil. Por quê? Quando a gente tem uma vala a céu aberto, a gente tem várias bactérias ali que crianças se contaminam, crianças vêm pegar doenças mais graves, uma febre amarela, alguma coisa que vem afetar a saúde dela. Então, eu acho que quando a gente consegue tirar o bairro do Pantanal, né, que é o bairro onde eu moro, onde eu tenho minha base eleitoral ali, né, onde sou morador, a gente consegue tirar ali 95% de ruas asfaltadas, igual eu falei, entrei na comunidade, faltou 35%, mas se a gente somar todas as ruas que asfaltamos mais de 150 ruas no meu bairro, onde não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, e aí acontece, acaba ali ajudando. E eu falo muito sobre aí vamos para a saúde, né, eu falo que quando o governo entender que os PSF vai conseguir ajudar a combater a lotação do Moacir do Carmo, do Saracuruna, das UPAs. Por quê? Quando a gente faz ali uma atenção básica de qualidade com os moradores e cuidando de uma pressão alta, de uma diabetes, de um pediatra, a gente não vai lotar uma UPA infantil, a gente não vai lotar uma UPA do Moacir do Carmo, porque estão fazendo tratamento. Aquele paciente que é cardíaco, se ele tiver um tratamento ali com um cardiologista, ele não vai para a UPA com pressão 24. De 100 pacientes, vai 2, 3 que está tratando. Aquele paciente com diabetes, tratar com o médico ali, um endocrinologista, num posto de saúde, vai evitar um pé diabético, uma amputação de uma perna. Entendeu? Aquele paciente que tem uma tuberculose, que a gente sabe que muitos pacientes, por falta de alimentação, falta de saneamento básico, tem tuberculose também, então vai ter ali um tratamento de tuberculose. Então, as pessoas, quando os governos entender que os PSF é a salvação da saúde, eles não vão deixar de lotar um Moacir do Carmo, um Adão Pereira Nunes, um Souza Aguiar, um hospital de grande porte, porque as pessoas não têm saúde na ponta, que é os PSF que faz esse tratamento. Quer dizer, é toda uma corrente, né? Então, você começando mais próximo ali da população, como você bem falou, né? Numa unidade básica mais próxima ali da comunidade, mais próximo das residências, você evita essa lotação de estoque, que é o que o pessoal sempre trata como um grande problema, mas talvez na raiz do problema, né? Numa saúde primária, você consiga evitar esse tipo de caos, de choque que a saúde pública como um todo tem sofrido. Sim, igual eu falei, se você, na ponta, né?
você tem um machucado. Se você cuidar desse machucado no começo, ele não vai se abrir. E a saúde pública é assim também. Então, o pessoal brinca muito comigo, né? É vereador, parece médico, né? Que eu tô 24 horas no hospital fiscalizando os hospitais, por quê? Eu sou usuário do SUS. Eu operei no Saracuruna, minha esposa operou no Moacir do Carmo. Eu faço tratamento. Minha mãe, meu pai, que Deus já tenha descanso em paz, faleceu no Saracuruna. Minha mãe operou no Saracuruna, fez tratamento de câncer no Moacir do Carmo. Então, eu sou usuário. Então, eu fiscalizo muito os hospitais. Na minha rede social, quem acompanhar vê, muitas vezes eu estou no hospital de madrugada, 4 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, fiscalizando o atendimento. Por quê? Eu quero que atenda bem. Mas se a gente conseguir na ponta, né? Na ponta, que é os PSF, cuidar ali, eu vou ter poucas pessoas, a gente vai ter lugares, médicos sobrando, né? Hoje tem 4, 5 médicos atendendo, mas a UPA superlotada, porque os prefeitos não entenderam que a saúde só vai se combater e vencer a saúde quando tiver 100% de cobertura de PSF nos municípios do Rio de Janeiro. A gente torce para que isso venha a acontecer, né? Hoje, como a gente até falava, né? Parece que é algo muito distante, mas acho que com o trabalho, acho que com essa fiscalização que o senhor diz também, né? Mostra que faz, acho que isso também é importante, porque muita gente esquece que uma das funções do legislativo é essa fiscalização, né? Então essa fiscalização tem que acontecer, tá? E hoje em dia com as redes sociais tem que fazer esse tipo de divulgação. Então é um trabalho que realmente se torna importante, inclusive transparente, com essas hoje, pegando a colinha aqui para ser bem exato, 7.564 vozes que o senhor representa lá do município. Verdade. Poxa, eu fico assim, eu tive no evento gospel agora no sábado, e eu vi um negócio, devia ter umas 3, 4 mil pessoas. Eu parei assim, refletindo, falei assim, 2 vezes mais pessoas que estavam aqui, tanto de gente aqui, foi votar no Clovinho. Um vereador, morador do Pantanal, porque o meu bairro, assim, né, a gente tem uma história, a gente nunca teve reeleição do bairro. O bairro teve vereadores já, mas nunca ganhou e teve a reeleição. E eu consegui quebrar esse tabu, né? Ganhar a eleição, ganhar o segundo mandato e ganhar o terceiro mandato. E a gente tem uma história para frente aí que em 2026 está chegando, a gente vai contar também essa história para vocês também. Daqui a pouco vai ter uma história para contar para vocês, mas assim, a gente fala que a gente tem que estar trabalhando com amor. Quando a gente vai no hospital, o pessoal fala assim, pô, o carro do Clovinho é uma SAMU. Se você ver entrar na minha rede social, você vai ver eu botando gente no meu carro para socorrer. Mas não é teu trabalho, Clovinho, mas muitas vezes, por causa de 5 minutos, a gente perde uma vida. Então, minha pauta hoje, minha maior luta hoje na minha região é tentar botar um posto de saúde 24 horas. Nós temos um bairro de mais de 50 mil moradores, o prefeito não entendeu isso. Que é importante os PSS em todo o município, mas é importante que todos os bairros acima de 50 mil moradores estejam um posto de saúde 24 horas. Pô, Cláudio, mas é muito custo para a prefeitura. Mas o que o prefeito tem que entender? Ele pode botar um clínico geral, um pediatra, um ginecologista e uma ambulância de plantão. Por quê? O paciente chegou ali estabilizado, chegou ali, o paciente deu um AVC, alguma coisa, estabilizou o paciente e transfere para um hospital com grande porte. Então, a nossa maior luta hoje na minha região, igual eu falei, consegui muita coisa, conseguimos 2 creches, conseguimos 2 colégios, conseguimos 2 PSF, conseguimos Fundec, projetos esportivos, mas minha maior luta hoje na nossa região, não só do Caxias, mas em todo o município do Caxias, cada bairro que tiver acima de 50 mil moradores, ter um posto de saúde 24 horas. Por quê? Porque a gente vai entender que a gente vai salvar vidas. Cada 5 minutos a gente perde uma vida. E é mais um daqueles casos que a gente falava agora há pouco, né? Você evita uma superlotação de um hospital, você evita que as pessoas, por esses 5 minutos, talvez o hospital mais distante, ou chegar e estar com mais de uma emergência, vidas são salvas. Sim, eu falei, nosso bairro tem o posto de saúde do Pilar, que leva 25 minutos para chegar, e tem o Sarapuí, que leva 16 minutos para chegar. Só que se a gente pegar um engarrafamento na Presidente Kennedy, acabou. A gente pode perder uma vida ali. Igual eu falei, meu carro, muitas vezes o pessoal fala que meu carro é uma SAMU, a gente bota para socorrer. Então, muitas vezes eu já estava no carro, eu desci do carro no engarrafamento, eu pedindo para os moradores abrir, para a gente passar, e eu gritando, o Luiz, com o carro dirigente, pedindo para abrir para chegar, porque tem que atravessar o viaduto, e se o viaduto parar? Como é que faz igual o viaduto para? O Pilar, se vai para o Pilar, se a ponte parar do Pilar, ou o lote 15 estiver engarrafado, como é que faz? Então, acho que tem que ter essa visão, os prefeitos têm que ter
não só do Caxias, mas de todo o Rio de Janeiro, ter essa visão que tem que ter um posto de saúde, pelo menos com um básico, um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, uma ambulância de plantão para poder fazer esse trabalho que vai salvar vidas. Então, o senhor considera essa a sua maior luta atualmente? Sim, a maior luta que eu tenho hoje é trazer um posto de saúde 24 horas para nossa região. Tem outras coisas também. A minha região não tem CRAS. O bairro do Pantanal foi um bairro abandonado há mais de 50 anos. O pessoal só ia no bairro, tinha um voto e ia embora. Ou teve candidato no bairro, muito trabalhador também, só que não conseguiu entregar para a população o que eu consegui entregar para a população no nosso mandato. Mas por quê? Com a parceria do Marcos Tavares. Né, que a gente, como eu falei, nossa parceria do Marco começa desde 2007. Quando eu ganhei a eleição, o Marco foi o primeiro vereador a me chamar para conversar comigo, para me orientar como é que faz pedido, como é que faz indicações, como é que faz cobrança ao governo. Então, ali, a gente vem criando e a gente sabe que a política tem que ter parceiros. E hoje eu tenho um grande parceiro, que é o deputado federal Marcos Tavares, que luta muito na causa animal, né, que é a causa animal. Eu vou fazer um convite, deixar um convite para o Marco, para ele estar vindo aqui também no Diálogo Brasil também, para poder estar vindo aqui conversar, levar também a demanda dele, porque é muito importante também a bandeira que ele defende, que é a causa animal. E a gente até ia chegar a esse ponto, que quem entra na rede social do senhor já recebe ali a visita, digamos assim, do deputado, são parceiros de partido. Como é que se dá essa parceria no dia a dia? Que o deputado, que também é de Duque de Caxias, né? A importância desse trabalho com alguém em Brasília para poder ajudar nessas demandas, e até um pouquinho dessa experiência que você falou, né? O primeiro vereador que o chamou, que o auxiliou. Como é que foi que se deu essa parceria e essa amizade entre o senhor e o deputado federal? Eu acho que todo deputado, tanto federal ou estadual, tinha que ter sido vereador. Porque o vereador que sabe de verdade o problema da localidade, dos moradores. Na verdade, o vereador, ele é um trabalhador braçal, né? Que está ali trabalhando todo dia para levar as melhorias para o deputado, para o prefeito. Então, hoje o Marco foi vereador com 3 mandatos de vereador. Tentou a primeira vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez, não conseguiu. E o Marco, ele hoje, deputado federal, ele conseguiu botar mais de 125 milhões em Duque de Caxias. Para saúde, saneamento básico, causa animal. Ele botou 2 caixa-móveis em Caxias, hospital veterinário, a causa animal, e entre obras, igual eu falei, colégio, o posto de saúde, colégio foi com verbas federais. Então, a importância que tem ter deputados estaduais que bote verbas em Caxias e deputados federais que botem verba em Caxias para poder ajudar. Então, não só em Caxias, mas em todos os municípios, né? Tem que ter essa parceria com os deputados para trazer a verba para poder girar o município. Então, o Marco é um grande parceiro. O Marco é um cara que tem um coração, do tamanho dele, um coração bondoso, um cara que é ajudador, um cara que é amigo de todo mundo. Eu acho que Caxias ganhou muito com a eleição do Marco para deputado federal. Hoje, nós não fazemos base do governo mais, a gente esteve ali ajudando o governo atual. Nossos 2 partidos, o PRD e o PDT, demos ao governo mais de 90 mil votos. O Marcos tinha as condições de ser candidato a prefeito, mas por dar a palavra ao prefeito e cumpriu a palavra dele como prefeito, e a gente ali ajudamos o governo atual. E o governo hoje, nós não fazemos parte do governo. A gente saímos do governo hoje, mas a gente torce que o Caxias continue crescendo, mas vamos continuar lutando, o Marco vai continuar botando. Chegou agora, mês de agosto, outubro, chegou 25 milhões em emendas parlamentares do deputado Marcos Tavares. Então o Marco sempre está botando dinheiro em Caxias. Mesmo a gente não fazendo base do governo, nós continuamos ajudando o Caxias, porque a gente não pode deixar uma briga política atrapalhar a população. Essa fala, eu acho que é crucial, que o senhor diz, né? Não fazem parte da base do governo, mas trabalham com o governo porque o beneficiado é a população. A gente lembra, o vereador é também cidadão, também faz uso dos serviços públicos. Você falou, né? O deputado foi vereador, que, na sua visão, é importante, porque é o vereador que está mais próximo ali dos problemas da cidade, né? Dos problemas mais internos. E esse final, eu acho que resume o que é até um pouco do que a gente fala aqui, né? Que a gente fala que aqui no Diálogo Brasil a gente trabalha política sem politicagem. Sim. E acho que essa fala diz muito sobre. Quiçá todos os nossos representantes pensassem assim, de que por mais que você não esteja ali na base do governo, você trabalha por uma população, você trabalha por votos que o senhor teve naquela eleição. Então, acho que isso mostra que, de fato, a gente consegue ter
bons representantes. E aí, com essa fala, eu queria passar para o senhor para que, como que é não estar na base do governo, mas seguir trabalhando, porque eu imagino que a grande, entre aspas, regra seja, já que eu não faço parte do governo, o governo que trabalhe. Mas vocês vão lá e quebram esse estigma, que dá para trabalhar mesmo sem fazer parte da base, porque você está defendendo a população. Igual eu falei, né? A gente não pode mais parte do governo, mas a gente trabalha para o povo. Nós somos empregados do povo. Então a gente não tem que estar olhando para patrão. Tem que olhar para o povo. Porque se a gente olhar para o prefeito, a gente não vai trabalhar. Então a gente entende o quê? A gente tem que botar a verba de Brasília para continuar ajudando na saúde, no saneamento básico, porque a briga, gente, muitas vezes, a pessoa acaba deixando se abater. E hoje, meu papel de vereador é fiscalizar o governo. Fiscalizamos o governo no saneamento básico, fiscalizamos o governo em limpezas públicas, em saúde, em hospital. Então estamos aí fiscalizando e fazendo um trabalho. E o papel do vereador é indicar as obras. Quem realiza as obras é a prefeitura. Mas a gente vai ali, fiscaliza, cobra o prefeito, cobra as coisas, igual eu falei, a gente fizemos indicação para colégio, posto de saúde, e ele cobrando, e vamos continuar cobrando. Mesmo na posição do governo, conseguimos botar um posto de saúde agora na nossa região. Hoje eu sou idealizador do PSF do Pantanal. E hoje tem mais de 30 agentes de saúde na região porque eu cobrei o prefeito para colocar o PSF. Hoje os moradores só atendem na porta, mas porque a indicação do Clovinho, cobrando o prefeito que coloque o PSF. Por quê? E a gente sempre está batendo essa bandeira, plenária, na rua, falando sobre isso. Então a gente, mesmo estando na oposição do governo, vamos continuar ajudando o povo, vamos continuar ajudando a população e não vamos deixar de botar dinheiro na prefeitura, não. O deputado federal Marcos Tavares vai continuar botando dinheiro na prefeitura para ajudar a população. Aí o prefeito tem que administrar e a gente mostrar a população o que a gente está fazendo. Então a gente não tem que brigar, não temos que recuar, temos que continuar trabalhando para trazer a melhoria do povo. Então acho que os políticos têm que pensar assim. E eu falo, muitas vezes, o pessoal fala assim, os políticos, tem muitos políticos ruins na política, eu vou desistir da política. Eu falo para qualquer pessoa que quer ser político, que tem um coração bondoso, que quer, não desista, porque a gente precisa de pessoas boas que trabalham pelo povo no nosso Rio de Janeiro. É muito interessante essa fala. Parabéns por esse trabalho, tanto do senhor quanto do deputado, por conta dessa situação, né? Você não está mais na base, mas você está olhando para quem deve olhar. Para quem é um representante de um cargo público, de um cargo eletivo, deve olhar, que é a população. Sim. Mas, a gente, voltando um pouquinho no passado, quem era o Clóvis antes de ser o Clovinho sempre junto? E o senhor até no começo do nosso bate-papo já falou um pouquinho sobre a entrada na política, mas juntando a quem era antes, com que foi o start, a vontade inicial de se tornar um representante público? Assim, o Clovinho, né, sempre fui comerciante, eu trabalho no comércio desde pequeno. Eu fui criado em cima do balcão da geladeira do meu irmão que é o barbudo, tinha um comércio dele, eu ficava ali no comércio dele ali, ele trabalhando, ficava em cima do freezer ali, trabalhando no comércio do meu irmão, e aí, trabalhando, depois o Bill, meu vizinho, me chama para trabalhar em Caxias na feira, fui vender laranja em Caxias na feira. Parei meus estudos com 14 anos de idade, né? Parei meus estudos com 14 anos de idade, fui vender laranja na feira. Pai muito simples, mãe muito simples, e a gente foi trabalhar para ajudar a população. Então, fui vender laranja na feira com 14 anos, fiquei na feira até os 18 anos. Depois o tio Ivan me arruma, eu vou pro quartel, sobro o quartel, e o tio Ivan me arruma um emprego num Paz Mendonça. Nem existe mais o Paz Mendonça. Nem existe mais. Nem existe Paz Mendonça. Aí eu vou trabalhar no Paz Mendonça. Trabalhei no Paz Mendonça por 2 anos. Saio do Paz Mendonça, aí já estava casado com a Lília já. Saio do Paz Mendonça, o Marcos Pinto, que é o primo da minha esposa, eu trabalhava na época com o Pisciani. E me bota no colégio para trabalhar de ASG. Fui trabalhar de ASG. Fui limpar o colégio. Aí chegou no dia lá, o porteiro não foi. E a diretora, na época, a Suzana, lembro até com você hoje, falou assim, seu Cláudio, o senhor pode ficar na portaria do colégio? Falei, posso. Aí eu fui para a portaria e todo mundo, bom dia, Deus abençoe, bom dia. E ali a diretora começou a me ver como uma pessoa diferente. E depois começou o quê? O Cláudio começou a trabalhar, sair da limpeza, fui para a portaria. Daqui a pouco o inspetor não estava indo trabalhar. A diretora me bota de inspetor. Aí trabalhei no inspetor na época, o Estado, aí depois fiquei trabalhando como inspetor do colégio, no governo do Estado. O colégio perde o contrato, a diretora começa a pagar o meu salário com o bolso dela, para me continuar trabalhando para ela. E fiquei trabalhando para ela um bom tempo. E depois ela me arruma um emprego de promotor da Ambev. Eu trabalhava de promotor da Ambev e trabalhava de dia no colégio. E saía do colégio 1 hora, né?
e ia 2 horas, pegava na Ilha do Governador, no antigo, na Ambev, né? Que é a Escola Brahma e Antártica, que trabalhava na Ambev ali. E ali começa nosso trabalho, trabalhei. E aí eu venho, abro o bar do Clovinho, né? Um bar. Ali começou todo mundo vir pro meu bar. Em 2006 eu lanço o Pagode do Clovinho, onde colocava ali umas 4, 5 mil pessoas numa praça e trazia diversão para aquela população, né? Era todo domingo ali, começava 4 horas da tarde, terminava 10h30, 11 horas terminava ali o Pagode do Clovinho. E aí começaram o Clovinho a ser conhecido. Aí, igual eu falei, em 2008, a gente conhece o Jonas é Nós, né, que hoje tem em bom lugar, que Deus está em bom lugar, e a gente vê que tem políticos verdadeiros. Igual eu falei, tinha meu pai que era muito puro de coração, um homem que trabalhou muito pela região, presidente da associação mais de 30 anos, entendeu? Mais de 30 anos presidente da associação, morreu como presidente da associação, e sempre trabalhou, só que tinha políticos que não valorizavam o trabalho do meu pai. Hoje eu falo para todo mundo, eu sou o pior cara de se fechar na política, sou eu. Porque eu sou o melhor cara de cumprir. Eu não consigo tratar nada que eu não consiga cumprir. Eu sou muito difícil para fazer fechamento, porque eu gosto de cumprir o que eu trato. Meu pai me ensinou isso, honrar a minha palavra. Então, eu aprendi isso com meu pai, aprendi isso com o Jonas. E aí, igual eu falei, aí o Jonas não pôde vir candidato, pelo motivo pessoal dele. E eu falei, eu só voto com o Jonas se for vereador ou sai o candidato. Aí sai o candidato em 2012, boto 1.611 votos, e ali começa a história política do Clovinho, né? Que aí eu vi que a população tinha um carinho por mim de verdade, porque é muito difícil você ter 1.611 votos. Você nunca tem ser candidato. Numa primeira eleição? Na primeira eleição, fiquei como segundo suplente. Então, assim, aí começa a história. E dali despertou, começou a florescer o Clovinho. Então, assim, a gente sempre está perto do povo. Eu falo que você vai ter na minha região. Uma vez chegou uma moradora na minha região, eu de chinelo de dedo, a moradora falou assim: esse é o vereador de vocês? Assim, esse é meu vereador. Ele mora aqui nessa rua aqui, vai na casa da mãe dele e vem de chinelo de dedo. Tem vez que ele passa até descalço aqui. Vai na mãe dele aqui, andando ali na praça de bermuda e camiseta, porque eu não perco minha essência. Eu falo que eu comecei minha campanha com uma bandeira do TNT amarelo. Não tinha dinheiro nem para botar material. A minha prima falecida, Margarete, ela que comprou os TNT, colocou lá um materialzinho de panfletagem pequenininho com a bandeira amarela. Então, hoje, nas minhas campanhas, todas as reuniões minhas que eu tenho, lançamento de campanha, eu tenho sempre de 10 a 20 bandeiras amarelas na minha campanha para não perder minha raiz. Eu nunca vou perder minha raiz. Viu? E aí a gente vem trabalhando e vem pedindo a Deus, né? Aí, em 2011, me torno evangélico, né? Hoje eu sou membro da Igreja Nova Vida no Pantanal, estou lá desde 2011, minha esposa está lá há mais de 20 anos. E assim, falando da minha esposa, né? A história da minha esposa ia trabalhar comigo, né? Isso é muito engraçado. Ela botava óleo ungido na minha bebida, porque eu gostava de uma cervejinha na época de ser cristão, gostava de uma cervejinha, né? Nada contra ninguém, mas ela botava lá o óleo ungido lá na minha cerveja lá e ela ia trabalhar comigo. Eu fazia, igual eu falei, eu fazia pagode, festa de rua. Tinha festa de rua que eu fazia, sexta, sábado, domingo, trabalhando. Então, assim, é uma história muito legal da minha esposa, né? Que, graças a Deus, estamos já há 28 anos casados, né? E sou muito grato que a gente, quando começou, a gente, muita simplicidade, está com a gente até hoje. E uma das pessoas que mais me orienta e me ajuda, né? Puxa minhas orelhas, eu sou meio coisa, ela é mais firme, ela é mais coisa, mas ela tá sempre comigo, do meu lado. Então, gratidão pela minha esposa, pela minha família, pelo meu grupo de trabalho, que eu falo que, com toda a reunião que eu falo que eu não tenho um grupo, eu tenho uma família sempre junto, né? Eu considero todo mundo da minha família. Então, assim, é muito legal, né? Você ter esse contato com a população, ter esse contato com o grupo. Eu atendo hoje, no nosso escritório parlamentar, que chega as pessoas e fala assim: poxa, eu consigo falar com o vereador. É difícil. Tem pessoas que trabalham aqui no Rio, me liga chamada de vídeo, doméstica, aí me liga assim: ô Clovinho, tudo bem? Oi, tudo bem? Fala com a minha patroa aqui. Tu é vereador? Sou. Eu não consigo falar com o vereador. E ela te liga, eu tô atendendo na hora. Atendo na hora o telefone. Então, assim, é muito legal esse contato com a população e esse carinho do povo comigo, né? Os meus eleitores hoje, eu acho que 70% são idosos. São eleitores de até de 80 anos de idade. Coisa que teve na nossa reunião, né? Na nossa reunião, viu que chovendo, fizemos uma reunião atípica política, porque
uma reunião em outubro, faltando um ano para a eleição, não tem nada a ver. É um número para conseguirmos lotar um local que enche, chovendo, então, e a maioria ali de 70%, 80% de pessoas idosas, com 70 anos, 80 anos, 60 anos ali, então é muito legal. Então, eu tenho esse amor, porque quando eu fui na eleição de 2016, tinha uma senhora de 83 anos. Ela foi votar. Eu falei, oi, vó, vou votar em você. Quando eu tiver vida, Clovinho, eu vou votar em você. Em 2020, ela foi votar em cadeira de roda, quase 90 anos. Dona Nair. Então, assim, é muito legal assim, ver esse carinho que a população tem comigo. Então, eu gosto muito desse carinho. Por isso eu trabalho com amor, eu faço tudo com amor para a população. Então, eu faço com o peito aberto. O pessoal fala, eu sempre falo no meu discurso que eu não sou muito ruim de falar, eu sou difícil falar. Eu sou muito bom de trabalhar, sou muito trabalhador, eu não tenho hora para chegar, eu chego de madrugada, saio cedo, e tem dia que tem vezes que eu chego em casa e não consigo ver minha esposa, e saio de casa e não consigo ver minha esposa. Então tem dia assim que a gente dá o dia a dia pegado mesmo. Então assim, a gente trabalha com amor à população mesmo. Seguimos aqui no Dialoga Brasil, hoje com o vereador Clovinho, sempre junto, lá de Duque de Caxias, aqui nesse bate-papo conosco. E a gente falava, né, vereador, antes de mostrar essas imagens da reunião que o senhor juntou bastante gente, inclusive o seu parceiro da política, aí, o deputado Marcos Tavares, da família. E o senhor fala, né, tem dia que chega, não vê a esposa, sai no dia seguinte, não vê a esposa, mas qual é a importância de saber que a família está ali presente, está apoiando, está junto nesse trabalho que às vezes exige até mais do que as 24 horas do nosso dia? A gente entende que a família é a base de tudo. Meu pai lá atrás é a base, que é a minha família, minha mãe, que meu pai, meu pai hoje não está com a gente presente, que a gente mais está morando no céu. Mas a gente entende que a família, a minha irmã Creuza, o meu irmão Cláudio Barbudo, o meu irmão Carlos, o meu irmão Clécio, o meu irmão Cleito, todos os meus sobrinhos, a família sempre junto, que é o nosso grupo, a gente entende que a família é muito importante, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Então a família e o povo é muito importante estar dando apoio, te levantando, que muitas vezes a gente está para baixo, está meio caído, aí você vê, igual eu falei, uma senhorinha de 90 anos e botar na cadeira de roda. Isso é uma família, para mim é minha família também. Então eu chamo, igual eu falei, eu chamo de tia, avó, prima, teu telefone é prima, é avó, é tia. Então a família, eu acho que é a base de tudo. E uma grande responsabilidade também, né? Uma eleitora como essa, icônica, que o senhor citou, acho que é mais uma ação, uma atitude que mostra que o trabalho tem sido bem feito, que é, de fato, um representante do povo. O que acontece? Muitas vezes, o pessoal vê o pessoal idoso como pessoas que descartável. Eu vejo pessoas idosas, pessoas com experiência para ensinar a gente, pessoas que nos amor, os filhos, os netos. Então, pessoas que 65 anos, muita gente diz, 65 anos não vou dar nem mais atenção, porque já é idoso, não vota mais. Que o político, tudo ele pensa no voto. Eu falo para todo mundo assim, gente, se vir falar sobre voto, eu não gosto nem de falar, porque eu faço de coração. Na hora lá, que tiver de votar, Deus vai direcionar para votar em mim ou não. Então eu faço tudo de coração, não importa. Eu moro em Duque de Caxias, mas eu atendo todo o estado do Rio de Janeiro. Chega pessoas de Belfor Roxo, do Rio de Janeiro, para conversar comigo. Igual eu falei, pessoas que falam que não conseguem falar com os políticos, conseguem falar comigo no meu escritório. Eu atendo todo dia eu estou no escritório atendendo, todo dia eu estou na praça atendendo. Então eu acho que você tem que ver o idoso, com pessoas sábias, que conseguem nos orientar, dar a palavra de sabedoria. Então, e tem muitos políticos que não conseguem enxergar o idoso. Só enxerga a multidão de gente, mas não enxerga aquela pessoa que tem experiência, aquelas pessoas da família, que é casa em casa. Eu sou uma pessoa, sou difícil. Você não vai viver em eventos de futebol muito difícil. Raridade, a gente até faz, a gente ajuda, tem o nosso projeto esportivo lá com o Pastorzinho, a gente faz lá, mas tu não vai me ver num baile, tu não vai me ver num pagode, porque eu acho que eu sou político que trabalha com o povo, para a pessoa, não para um grupo de gente ligado a festas e eventos. Então, assim, a gente está aqui trabalhando para a população. É importante ter os eventos, ter os futebol, pessoas que queiram curtir também, que eu acho que cada um tem o seu direito, mas eu trabalho focado na família. Muito interessante essa fala. Mas o senhor falou que teria uma novidade, teria algo a nos falar. Então, já podemos? Já Pode. É a hora. Então,
Queria que o senhor aqui no Dialoga Brasil trouxesse pra gente essa novidade aí. Gente, nosso terceiro mandato de vereador em Duque de Caxias, né? Trabalhamos muito e a gente vem crescendo automaticamente a nossa eleição. Então, eu boto o nosso nome hoje, junto com o deputado federal Marcos Tavares, que é o nosso grande aliado nessa trajetória para 2026. Vou botar meu nome a pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, pelo PDT, e falar que o que eu fiz pela região do Pantanal do Caxias, quero fazer em todo o Rio de Janeiro, estar perto da população, estar perto da família, ajudar todos os prefeitos que eu puder ajudar com as emendas parlamentares, com ajuda para os governos, que a gente entende. A gente vai ajudar muito na área da saúde, saneamento básico. Então, estamos aqui hoje falando sobre a nossa pré-candidatura a deputado estadual do Rio de Janeiro. Então tá aí, o pessoal que acompanha aqui o Dialoga Brasil, o vereador falando do seu nome na pré-candidatura à Alerj, a ser deputado estadual, e um trabalho, né, vereador, que em tese já vem acontecendo, porque como o senhor falou, né, atende pessoas de Belfor Roxo, atende pessoas da capital, atende pessoas de outros municípios, mostrando a força de um trabalho. Assim como antes mesmo de ser um político, já tinha o trabalho social, já tinha o evento, né, do Pagode do Clovin, que já trazia ali um pouco de diversão, um pouco de música, de lazer, que a população também carece muitas vezes, e esse atendimento. E então, é daí para frente. A gente, igual eu falei, botar nosso nome à disposição, e eu falo sempre para Deus assim: se um dia você mudar o meu coração, não me dê esse mandato. E eu peço a Deus mais uma vez assim: se ele for mudar o meu coração, se o homem, né, porque o homem ele é falho, mudar o meu coração, deixar que eu leve por lados errados, Deus não me deu mandato de deputado. Porque eu sou reconhecido em Caxias como um dos vereadores mais honestos em Caxias, sou eu. Que todos os vereadores são honestos também, mas eu não consigo estar em coisas erradas, não gosto. Em Caxias, temos 29 vereadores em Caxias. Eu acho que todos os vereadores ali têm, assim, um tratamento especial, correto. Então, eu sou reconhecido hoje como um dos políticos mais honestos de Caxias. E todos os vereadores do Caxias também tem ali. Eu estou com eles ali. Eu sou exemplo, tanto do nosso presidente Cláudio Tomás, a gente é exemplo de todos os vereadores em Caxias e são reconhecidos como os vereadores mais corretos do Rio de Janeiro. Parabéns por esse reconhecimento, por esse tipo de trabalho, né? Hoje que a gente, mais uma vez, fala, parece que quebra um pouco daquela, entre aspas, regra que é a política, né? É o político que tem que ter vantagem, é o político que fica distante da população, e hoje a gente encontra aqui uma pessoa pública completamente diferente disso, né? Você falou, né? Tem gente que fala, o vereador tá de chinelo, o vereador continua morando no mesmo bairro, continua tendo as mesmas atitudes, então realmente isso mostra que, como o senhor bem falou algumas vezes aqui, de coração puro para fazer esse trabalho, a pessoa não muda quem ela é, né? Sei, porque na realidade, a gente está aqui no coração da gente já. Porque igual eu falei, se Deus abençoar, a gente conseguir chegar onde vai chegar, eu quero estar perto de toda a população do Rio de Janeiro. Está perto. Os municípios que quiser de porta aberta para a gente vai estar ajudando os municípios, tá fazendo esse trabalho. Igual eu falei, porque se deixar, gente, só entrar político ruim no estado, nos municípios, vai acabar. Porque a política não é ruim. O ser humano ruim que entra na política. Então a gente tem que torcer para pessoas boas ganhar a política e continuar trazendo a benefício e trazer a bondade para o povo. Então a população tem que entender isso. Na hora de votar, a população tem que pesquisar qual político que vai estar ali com ela presente, que vai estar ali quando ela precisar do político para conversar, que muitas vezes a gente é um psicólogo. Muitas vezes as pessoas no nosso escritório para conversar com a gente sobre casamento, sobre filho, e ali a gente fica conversando e parece que a gente é psicólogo, formado em psicologia, e a pessoa sai dali deslumbrada com a palavra que Deus, por evangelho, que eu falo que eu faço tudo dentro do evangelho, e está deslumbrado assim, poxa, eu saio daqui hoje com a minha cabeça mais leve, porque você me deu uma palavra de conforto, uma palavra de gratidão. Muitas vezes a pessoa quer ser ouvida por uma pessoa, e quando o pessoal chega perto do vereador, acha que a gente é Deus. Perto de um político, acho que o político a gente é carne. A gente é tato, tem que estar presente da população todo dia. Então, acho que o político tem que estar assim, e a população tem que pesquisar em quem vai votar, para não perder o seu voto, não perder a essência do povo, que é a honestidade, o trabalho, o amor e o carinho e o respeito pela população. E, vereador, a gente fala de Duque de Caxias, né? Talvez o primeiro nome que vem à mente de muitos seja da Reduc, né? Tá ali,
gera empregos, gera renda para o município, mas a gente vê uma certa desorganização nos bairros da cidade. Como que seria o trabalho, visando aí essa informação da pré-candidatura, né? Poderia melhorar a vida do cidadão de Duque de Caxias, tendo ali essa fonte de renda? Primeiramente, é igual eu falei com você, temos que ter cursos para formar cidadãos do estado do Rio de Janeiro, não só do município do Rio de Janeiro, do estado. Porque acontece? Hoje, 70% de pessoas que trabalham na Reduc não são moradores do Rio de Janeiro. São moradores de fora do Rio de Janeiro, da Bahia, Paraná, Espírito Santo, pessoas fora do Rio de Janeiro. Então a gente tem que fazer o quê? O governo tem que entender, abrir cursos de gás, cursos de montador, vários cursos que tem ali na Reduc para poder formar pessoas que possam trazer o emprego para dentro de Duque de Caxias e em todo o Rio de Janeiro. E sobre todo o estado ali do município do Caxias, a gente sabe que Caxias hoje é a segunda maior cidade em população do estado do Rio de Janeiro. A gente entende que a Reduc, na época, o governo, o que aquele governo fez? O governo tirou o poder que a gente tinha de estar recolhendo todos os impostos que ficavam em Caxias e distribuiu royalties para o Rio de Janeiro todo. Por todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui é importante também. Não só Caxias ser beneficiado, mas todo o Rio de Janeiro, igual Macaé, Campos, tem essas coisas ali. Então, acho que prioridade hoje é o governo estadual entender que tem que abrir cursos na Fundec, nas FAETEC, para botar todos os profissionais que sejam de Caxias e do Rio de Janeiro. Se Deus chegar e Deus abençoar, eu conseguir chegar ao estado, eu vou tentar fazer um projeto de lei que faça entender o governador e a Reduc que deixa o emprego dentro do Rio de Janeiro. Dentro do estado do Rio de Janeiro, não só do município nem do de Caxias, mas do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Se a gente conseguir empregar todos os moradores do Rio de Janeiro, o mercadinho do Laureano vai vender, o mercadinho do Rio Comprido vai vender. Por quê? O cara que mora no Rio Comprido, que trabalha na Reduc, vai receber o salário dele e vai deixar lá. O cara que mora no Espírito Santo, ele vai receber o dinheiro dele, ele vai mandar para Espírito Santo. Então, acho que tem que botar os 100% dos trabalhadores, que é muita vaga de emprego, ficar dentro do Rio de Janeiro, e o prefeito entender que a arrecadação que Caxias tem pode fazer. Nós temos hoje 40% de ruas asfaltadas no Duque de Caxias. Precisa, como eu falei, precisa ser muitas coisas. Eu consegui mudar a história do Pantanal, mas tem muitos bairros que não conseguiram ser mudados ainda. Então, se Deus lhe abençoar de chegar no estado, a gente vai botar emendas, botar verbas para poder fazer o saneamento básico dali. E ajudar a reforçar a Reduc, outros polos empresariais que tinham que vir para Caxias. Eu acho que o prefeito tinha que dar isenção de ICMS para todas as empresas que querem vir para Caxias. Se você conseguir trazer as empresas para dentro do Caxias ou para dentro do Rio de Janeiro, a gente consegue melhorar a renda do carioca. Então, acho que o governador e os prefeitos têm que fazer o quê? Melhorar o ISS. É onde tem aquele imposto sobre as empresas. Você reduz ele, aí você traz para Caxias e para o Rio de Janeiro. Aí você vai dar mais vaga de emprego. Quanto mais vaga de emprego tiver, mais o Rio de Janeiro vai gerar emprego. E essa movimentação que o senhor falou, né? Gera o emprego aqui, o dinheiro fica aqui e os empregos indiretos também são mais gerados, mais fixados, né? A renda, não só do trabalhador direto, mas do indireto, ela também é beneficiada por uma movimentação dessa. Vamos dar um exemplo que você forme, o governo forme um engenheiro de gás. Um morador de Duque de Caxias seja engenheiro de gás lá na Reduc. Ele e a esposa dele. Então ele tem que trabalhar. E a esposa também. Já tem um dinheiro dele. O que vai ter que acontecer? Contratar uma empregada. Ou um motorista, ou uma empregada para dentro de casa. Já gera mais 2 famílias sendo empregada. Aquela empregada, muitas vezes, não tem como deixar numa creche que eu consegui botar no Pantanal, que mora na região, e não tem como botar, e tem que pagar alguém para tomar conta daquela criança na creche. Olha como é que já gerou dinheiro dentro do Rio de Janeiro. Do engenheiro de gás, uma empregada doméstica, um motorista e a babá. Então, olha como é que gerou um emprego, gerou vários empregos. Então, quando o governador entender que a Reduc e todas as empresas no Rio de Janeiro coloquem mão de obra do estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai crescer muito mais ainda, porque o dinheiro vai ficar dentro do estado. E, vereador, a gente vai chegando na nossa reta final aqui de mais um Dialoga Brasil.
Queria que, num primeiro momento, o senhor divulgasse as redes sociais para quem não conhecia o vereador Clovinho e passou a conhecer aqui, para quem já conhecia, mas ainda não segue, onde é que encontra o dia a dia do vereador nas redes sociais? É @vereador Clovinho. Então a nossa rede social hoje é uma rede social que a gente está tentando melhorar ela ainda, porque quem fazia a mesma rede social era eu e minha esposa, e hoje a gente tem uma equipe de marketing hoje que melhorou bastante nossa rede social. Então vai lá, segue o Clovinho, que você vai ver o dia a dia do Clovinho trabalhando para a população todos os dias. E para a gente encerrar mais essa edição do Dialoga Brasil, mais esse bate-papo, como eu costumo sempre fazer, queria que o senhor, né, mandasse uma mensagem para a população de Caxias, do Rio de Janeiro, né, uma mensagem do vereador Clovinho, da pessoa Clovinho, para aqueles que nos acompanham. A gente fala, né, que agradecer sempre ao nosso bondoso Deus, que não importa a sua religião que você esteja, mas sempre ter fé em Deus, que tudo vai dar certo. Momentos ruins vai ter nas nossas vidas, mas Deus sempre vai botar pessoas boas para nos ajudar no dia a dia. Então, que a população sempre continue tendo fé. Fé que tudo vai melhorar no nosso amado Rio de Janeiro, especialmente em Duque de Caxias. Vereador, mais uma vez, obrigado pela participação, parabéns por esse trabalho, por essa trajetória, pelos próximos passos, que o senhor continue aí sendo esse exemplo na política de Caxias que tem sido. Quero agradecer aqui, Dialoga Brasil, esse canal aqui que está abrindo portas para pessoas conhecer, não só o vereador Clovinho, mas outros políticos que vão vir aqui também. Então, eu quero que os políticos venham aqui, falem suas propostas, para a população conhecer de verdade quem eles vão representar em 2027 no Rio de Janeiro. Então, importante, os políticos que não conhecem ainda, venham aqui conhecer, bater um papo com vocês, que foi muito gratificante. Aprendi muito com vocês. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. E esse foi mais um Dialoga Brasil, a política sem politicagem, mais um produto aqui do jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.